Voltamos! O Podcast Mão está de volta na sua timeline do Twitter, do Facebook, das suas redes sociais. O Podcast Mão está de volta. Podcast 87. Ao meu lado, Vitor Guedes. Tudo bem, Vitão? Tudo bem, tudo bem. Estará melhor se o Pato for pro diabo que o carregue para Lazio. Mas enfim, depois dos 4-0 sobre o Flamengo e a vice-liderança, tudo tranquilo e favorável. Eu li antes de dar boa noite pro Teleco algo interessante que você escreveu no Twitter pouco antes da gente começar a gravar esse podcast, Vitor Guedes. Quer dizer que você sabe o time do jornalista, se ele quer ou não o Pato no Corinthians, é isso? Não, o que eu disse é que todo torcedor adora saber o time de jornalista. Assim. Eu, por exemplo, escondo muito bem o meu, ninguém sabe que eu sou corintiano, né? Mas enfim, para quem torce aquele jornalista ou não, é uma dica para todos os ouvintes. Se o cidadão defende Alexandre Pato do Corinthians, ele pode ser para qualquer time, menos para o Corinthians. O corintiano quer que o Pato vá para o raio que o carregue. Né? Tá certo, é uma teoria, né, Teleco? Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco, Vitor e meus queridíssimos ouvintes. Então, gente, mas eu tenho acompanhado, eu diria que o apoio a Pato tá mais ou menos 30% da torcida, viu, gente? Surpreendentemente. Eu não gosto do Pato, eu acho que ele não vai render, que ele não tem vontade de jogar. Acho que se ele quer aparecer na capa de alguma revista, na capa da Caras, não da Placar. Mas tem gente que aposta nele sim, porque afinal, bola ele sabe jogar, né? Que ele não tem vontade de jogar. Marco Belo, você nem deu todos os seus destaques, seu boa noite, mas esse assunto é um assunto perilitante. Eu gostaria de dar rapidinho uma pinceladinha sobre o Pato. Posso? Você me permite ou não? Claro que sim, você pode tudo, menos a Lei de Gil. Lei de Gil. Enfim, sobre o Pato, fazendo minha propaganda aqui, eu escrevi a coluna de terça-feira, dessa terça-feira que nós evitamos agora, sobre Pato, mas basicamente o que eu penso é o seguinte: Alexandre Pato nasceu para o Corinthians, assim como a Titiolina nasceu para o celibato. É isso. Não tem a menor condição de jogar no Corinthians. Entendeu? A menor condição, desrespeitou o time, desrespeitou os colegas, aquele pênalti foi patético, ele vive no mundo da lua. E outro, o cara inventou o coração no ar. O cara que inventou o coração no ar não pode ser bem-vindo na Zona Leste. É isso que eu tenho a dizer. Eu fiz uma pesquisa hoje no Twitter, depois de conversar com o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, que me disse o seguinte no domingo: pesquisas do Globo Esporte, do Lance, do UOL, não sei mais qual, ele usou 4 ou 5 exemplos e disse que em todos os lugares em que ele viu, o presidente do Corinthians me disse isso, em todos os lugares o sim ganhou do não, a torcida mais aceita do que não aceita. Não estou falando que sou eu, antes que vocês me critiquem, o presidente do Corinthians falou. O Sim. presidente do Corinthians, que era diretor de futebol quando foi feita as contratações estapafúrdia, não sabe a diferença de pesquisa e enquete. Internet pode votar qualquer um, inclusive santista, palmeirense, são paulino, né? Isso do Corinthians, segundo as pesquisas, tem 1/3 da torcida de São Paulo, mais ou menos. Então é normal que 66% de antes queiram Alexandre Pato no Corinthians. Os São Paulinos acho que não, porque os São Paulinos querem o Alexandre Pato no São Paulo, acho que não querem ele no Corinthians. Mas eu ia só falar o seguinte, Vitão, hoje, segunda-feira, dia em que a gente tá... Hoje é segunda? Já é quase terça, dá uma passagem. Segunda-feira, eu nem sei mais que dia da semana que é, cara. Dia 4 de julho, você não pode ter esquecido que é o dia da libertação, Marco Belo. Os libertados. O dia que o mar se abriu. Né? Os famosos libertados. Então, segunda-feira, dia 4 de julho, eu fiz uma pesquisa no meu Twitter pessoal. Eu escrevi o seguinte: torcedor do Corinthians, para você, Alexandre Pato deve voltar a jogar pelo Timão? Eu juro que são 865 votos até o momento. 40% sim, 40% não e 20% tanto faz. Me surpreendeu esse resultado, Vitão, porque eu não acreditei no presidente do Corinthians. Eu achei que, do mesmo jeito que você tá falando, eu achei que ele tava falando besteira nessas tais enquetes de Globo Esporte, de UOL, de Lance. Não é segredo para ninguém que eu sou setorista do Corinthians há 8 anos, lá se vão quase 8 anos. Então, a grande maioria dos meus seguidores no Twitter, obviamente, é formada por torcedores do Corinthians. 40% sim, 40% não. O que você tem a falar sobre isso, Vitor Guedes? Bom, quero dizer que você está sendo mal seguido, Marco Belo.
Tô brincando com você. Agora, eu tenho, não é em relação ao Alexandre Pato, não. Em relação a qualquer coisa, o mundo real é bem diferente do mundo virtual. Isso vale para política, para eleição, para imbecilidade. O povo é imbecil. Na internet, a pessoa, no mundo real, é bem diferente. As pessoas xingam nas redes sociais e na rua você vê pessoas conversando, enfim. Eu não é segredo para ninguém que há 39 anos eu trouxe para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Não falo em nome da torcida, falo em nome próprio. Eu não gostaria de Alexandre Pato como torcedor do Corinthians no meu time, mas não estou falando a minha sensação pessoal. Eu estive no jogo domingo agora contra o Flamengo, perguntei para algumas pessoas, as pessoas que eu converso em boteco, na minha ZL que eu frequento, há defensores do Pato, inclusive entre amigos meus, mas é muito minoria. Então, assim, a sensação que eu tenho que no mundo real, entre corintianos que frequentam o estádio e torcida, é que a minoria, e a maioria que apoia o Pato, é porque ele é mais jogador que o Luciano e que o André e que o Romero. E é mesmo. Não sou débil mental de falar que ele joga menos que o Luciano e que o André. A questão não é essa. A questão é que o futebol é um esporte coletivo. O Pato, ele desrespeitou o Corinthians, a instituição Corinthians, enquanto jogou no Corinthians e depois que saiu do Corinthians, quando foi para o São Paulo, as declarações que ele deu. E assim, ele não vai ser bem aceito por nenhum companheiro que era remanescente da época dele. E quando a torcida do São Paulo gritava no estádio, deixou de ser galinha pra jogar no tricolor. Eu fiz vários jogos do São Paulo trabalhando pela Transamérica, ele olhava pra torcida e aplaudia. Legal, obrigado. Quer dizer, não tinha a mínima vergonha de aplaudir um grito que, obviamente, é desrespeitoso com a torcida do Corinthians. Não, a torcida do Corinthians não tem o menor... quem frequenta o estádio, torcedor que não é só simpatizante, que é torcedor do Corinthians, não quer Alexandre Pato de volta. Isso não estou falando porque eu não quero. É só observar a reação da torcida. Eu tenho uma sugestão. Dia 1º de setembro, aniversário do clube, faz um jogo festivo, né? Faz um ataque com Alexandre Pato e Paulo Nunes e convida esses torcedores que apoiam para ir torcer. Nossa. Quem sabe? Né? De qualquer forma, me surpreendeu essa pesquisa que eu fiz. Eu não esperava que fosse dar 40% para sim, 40% para não. Até porque o tanto faz não vai vaiar. Então os 20% do tanto faz se junta ao sim e 60% não vaiariam. Agora, Teleco, ainda sobre essa conversa com o presidente do Corinthians, não foi minha pergunta, se eu não me engano foi o Gustavo Zupac que perguntou, da Rádio Globo. E eu acho que foi o Zupac que perguntou o seguinte: você acha, Roberto, que o Pato aqui no estádio seria aplaudido ou vaiado? O presidente do Corinthians falou aplaudido. Você concorda, Teleco? Num primeiro momento, antes de vestir a camisa, antes de fazer gol. Olha, gente, vaiaram o André por muito menos, né? Porque assim, o André ele podia estar jogando mal, mas ele não desrespeitou o clube e a instituição, né? E vaiaram. Eu acho que é o seguinte, na primeira bola fora que ele chutasse, ele ia ser vaiado. Só um palpite. Não, eu acho que ele jogando mal, obviamente, a responsabilidade vai ser triplicada, quadruplicada, enfim. Eu não tô falando nem isso, eu tô falando Você antes dele tem entrar em alguma campo. dúvida que ele vai jogar mal? Não, ele jogando mal, ele errando passe, a torcida vai pegar no pé, isso é óbvio. Ele fazendo gol, fazendo 5, 6 gols, obviamente que reverte. Torcedor, Eu duvido, a gente sabe que torcedor muda de uma hora para outra. Cara, os caras que xingavam o Romero estão aplaudindo o Romero, os caras que xingavam o Rio estão aplaudindo o Rio. Os caras que o Paulo Nunes nunca foi aplaudiam o aceito Guerreiro no estão Corinthians. xingando o Guerreiro. Mas quando fazia gol, a torcida aplaudia. Paulo Nunes nunca foi aceito Aplaudiu no Corinthians. o Edmundo. A torcida. Eu estava no estádio na estreia do Edmundo contra o Coritiba, no estádio do Pacaembu, e ele foi muito aplaudido pela torcida. Se o Edmundo foi aplaudido pela torcida do Corinthians, qualquer um é aplaudido pela torcida do Corinthians. Você me desculpe, Marco Belo, o Edmundo é ídolo do maior rival do Corinthians, que é o Palmeiras. Agora, o Edmundo, ao contrário de Paulo Nunes, não fez palhaçada contra o Corinthians. Ele defendia o Palmeiras, não xingou, não fez circo, não foi lá cantar musiquinha contra, que nem o Marco, você mesmo lembrou agora. Paulo Nunes fez gols poucos com o Corinthians e jamais foi aceito pela torcida do Corinthians. E Pato jamais será aceito, pode fazer 2, 3, 40 gols. A torcida do Corinthians, no primeiro jogo seguinte que ele não fazer gol, não vai aceitar Alexandre Pato. Me cobre isso depois.
Eu queria saber o que Rodrigo Vessone, que também está presente nesse podcast, deixa eu explicar aqui, porque a gente não engana o ouvinte, né? Às vezes a gente tem problema, a gente até parou um tempinho de fazer o podcast, ficamos uns 15 dias sem fazer, porque por alguns problemas técnicos de gravação, a gente gravou um programa que não foi ao ar, que estaria nesse meio tempo aí, e também por alguns problemas de ocupações, né? Porque cada um aqui tem o seu emprego, além de fazer o podcast. O Vitão trabalha no jornal, trabalha no Sport TV, o Rodrigo Vessone trabalha no jornal, trabalha na internet, no Lance, o Teleco tem o trabalho dele também, eu tenho o meu trabalho, enfim. Às vezes a gente não tem os 4 à disposição para gravarmos o podcast ao mesmo tempo. Por isso, até a gente tem aqueles programas especiais, o Bastidores, o Teleco Press, o Cornetas do Vitão. Continuamos aguardando o programa do Vessone, que ele promete, mas não gravou até hoje. Um dia, quem sabe, quiçá, ele gravará. E hoje é um dos dias em que o Vessone está trabalhando na redação do Lance, por isso ele deixou gravada a opinião dele sobre Alexandre Pato. Vamos ouvir. É complicado. O assunto Alexandre Pato é complicado. A gente falou muito nos podcasts sobre ele, quando ele estava longe, quando ele estava perto. Vitor Guedes, com toda essa raiva que tem de Pato, dá para entender o sentimento do torcedor quanto a isso. É um assunto complicado. Eu não consigo enxergar uma saída 100% boa e 100% normal. Não consigo enxergar. Se ele ficar no clube, vai ter seus problemas. Se ele for embora com o Corinthians pagando, vai ter seus problemas. Se ele for embora com o Corinthians pagando metade do salário, vai ter seus problemas. Se ele for embora sem rescindir o contrato, só para não estar lá no clube e o Corinthians ter que pagar, vai ter seus problemas. Se ele permanecer e não conseguir jogar direito, vai ter seus problemas. Enfim, é difícil. Virou uma equação muito complicada para o Corinthians. O ideal era que ele tivesse aceito aquela proposta da China, que de acordo com informações do clube, era algo surreal. Era milhões e milhões que entraria para ele e para o Corinthians, e tudo estaria resolvido. O Corinthians teria pego praticamente quase todo o valor que investiu. Eu imagino que muito perto disso, não teria tido muito prejuízo. Ele não quis ir, o jogador decide, e agora tem essa situação. Ele vai ter que se apresentar nesta terça, não tem o que fazer, e aí eu acho que vai caber a ele. O futebol, se ele demonstrar dentro de campo, fazendo gols, ajudando o Corinthians, vai levando e o torcedor vai entendê-lo. Se ele entrar, não conseguir correr, demonstrar o que ele estava demonstrando antigamente, certamente vai ser um estorvo aí para a direção, para a comissão, para os outros jogadores. Não tem muita coisa. Pois é, a opinião do Vessone a respeito do Alexandre Pato, que de qualquer forma nessa terça-feira se apresenta e decidirá o seu futuro. Agora vamos parar de falar um pouquinho sobre o Pato, porque o Vitão já falou no começo do programa, 4-0 sobre o Flamengo. A gente tá falando de coisa ruim, tá falando de Pato desde o começo do programa, Teleco. Pois é, né? A gente teve até que um bom jogo. Foi um jogo meio atípico. Eu achei o time bem confuso no primeiro tempo. Muita aplicação, muito esforço do time. Tem aquelas limitações que a gente já conhece. Eu não gostei muito do posicionamento do Giovanni Augusto. Eu achei que não rendeu. Eu também achei que ele também não fez aquele esforço extra para render na posição. Mas acabou dando tudo certo, né? Era só cruzamento na área para os gigantes Romero e Luciano cabecearem. Isso eu não entendi direito. Mas no segundo tempo as substituições foram muito boas e acabou dando certo até demais. 4-0 foi um placar bem elástico, não, amigos? Quero saber do Vessone, o que ele achou desses 4-0, então, sobre o Flamengo. 2 gols do Ángel Romero, Vessone. Olá, amigos. O que falar desse 4-0 do Corinthians sobre o Flamengo, se não um grande abraço para Vitor Guedes. Lembrei muito de Vitor Guedes neste domingo na Arena. A cada desempenho do falso 9, a cada jogada, 2 gols, uma assistência, participou ainda do 4º gol,
Deu para lembrar bastante de Vitor Guedes. Foi um prazer saber que ele estava lá na arena também acompanhando todo o futebol do falso 9. Em relação ao jogo, foi um jogo muito complicado. Quem vê 4-0 acha que foi um passeio e longe disso. O primeiro tempo o Flamengo foi melhor do que o Corinthians. Para mim é o segundo time melhor que foi na arena, não só acho que no Brasileiro, talvez no ano, só perdendo para o Grêmio. Então poderia ter perdido ali aquele primeiro tempo, mas o Cássio estava muito bem, conseguiu segurar, foi bancado pelo Cristóvão e conseguiu segurar ali o resultado. E aí depois do primeiro gol, enfim, o Flamengo se desesperou, perdeu a cabeça, perdeu ali no ambiente do estádio também um pouco o sistema tático, e ali o Corinthians continuou fazendo os gols e acabou em 4-0. Uma vitória fundamental. O Corinthians estava a 2 pontos do Flamengo na frente, agora virou 5, poderia ter sido ultrapassado, então não perder ali seria importante, já para manter os 2 pontos do Flamengo atrás. Mas ganhando, abriu 5 e segue nessa caça aí do Palmeiras, que continua líder ali 3 pontos. A diferença entre os dois, na verdade, é o quê? É o jogo do Allianz Parque. E aí, Vitão, sua opinião sobre os 4-0, o passeio corintiano sobre o Flamengo? Eu estava em Itaquera, acompanhei o jogo, e até o gol do Romero, o Flamengo era superior. Não foi essa superioridade toda que eu vi o pessoal falando, comentando. Afinal, o Cássio fez 3 grandes defesas, 2 no mesmo lance. A segunda estava impedido e não chutou o Ilharão e mais nada também. O Corinthians estava muito mal. Teve uma chance no primeiro tempo com Marquinhos Gabriel. Aliás, Marquinhos Gabriel perde mais gol do que Gretchen arruma casamento. É impressionante como ele perde gol, Marquinhos Gabriel. E no segundo tempo, primeira chance, o Romero fez o gol no escanteio. Depois o Flamengo parecia um time ali de fronha, sabe aquele time que toma um gol, fica todo descontrolado? Aí foi uma baba, uma teta, o Corinthians tomou conta, fez 4, com direito a Ribeirildo fazendo gol, Romero de novo, o Guilherme que entrou, tomou um amarelo e fez o gol em 2 minutos. Enfim, foi meia hora de praticamente sem adversário, o Corinthians deitou e rolou. Aliás, o Guilherme, só te interrompendo rapidinho, Vitão, o Guilherme ele tomou um amarelo no primeiro lance e no segundo lance, não sei se você lembra, ele se jogou em uma falta, tentou cavar uma falta. Se o juiz dá o segundo amarelo para ele ali, expulsa o Guilherme e teria sido completamente diferente a passagem do Guilherme pelo jogo. Sim, lembro sim dos 2 lances, inclusive eu comentei na hora, isso que eu tava com o repórter que estava do meu lado. Enfim, e no gol mesmo que ele fez, foi uma grande jogada do Romero, e se ele fosse um pouquinho fominha, talvez tivesse condição de fazer o gol. O Guilherme pareceria desapercebido. Agora me chamou. Você sabe que aqui todo nosso programa é um circo, viu, ouvinte? A gente não é sério, a gente combina tudo antes, nada é original. Então, sabe aqueles programas de lado que o meu papel aqui é o de malvado, né? O Marco Belo é o bom moço, o Teleco é o torcedor, né? Então, no meu papel de mau moço, de mal jurado, o bravinho. Fala, Sacomani. Dos 4-0 tem um lado negativo também, que foi a atuação do Fagner, né? Foi bizarra a atuação do Fagner, que vinha sendo o melhor jogador do time na temporada. Cara. Eu achei que ele tomou bola nas costas do primeiro tempo inteiro, tava mal na marcação, deu aquela entrada ali no Ederson que fizeram no Carnaval, que eu também nem acho que era pra tanto, talvez o amarelo fosse bem dado. Tava muito, muito mal no jogo, na minha opinião, no primeiro tempo. E o Corinthians, até porque joga muito com ele e com o Wendel, até 1-0 estava mal em campo, até porque eu achei que ele estava muito mal em campo. E outro que voltou a jogar bem foi ele, seu ídolo, Marco Belo, Bruno Henrique, foi muito bem na partida novamente. O melhor jogador do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Em 13 rodadas, o melhor jogador do Corinthians é o Bruno Henrique. Pode jogar mal, pode se machucar, pode ser vendido. Eu tô falando após a 13ª rodada. O melhor jogador do Corinthians no Campeonato Brasileiro é o Bruno Henrique. Aliás, o Globo Esporte fez um levantamento muito legal antes dessa partida contra o Flamengo, que o Corinthians em 12 rodadas teve 7 duplas de zaga diferentes e 3 goleiros diferentes. É impressionante. 7 duplas de zaga diferentes e 3 goleiros. E mesmo assim é a melhor defesa do campeonato, muito graças ao Bruno Henrique. E só sobre o Fagner, Vitão, o que eu percebi desde a chegada do Cristóvão, mudou um pouquinho a função do Fagner. Ele não vai tanto ao ataque, porque
o Corinthians ataca muito pelo lado dele, pelo lado direito. Se revezam por ali. No primeiro tempo contra o Flamengo estava o Romero, no segundo tempo foi o Giovanni Augusto, depois que entrou o Guilherme no lugar do Luciano, e o Fagner fica um pouquinho mais na sobra. Então o Fagner está tentando se realocar. Ele que era um dos principais responsáveis pelo ataque do Corinthians, agora não é tanto. O Cristóvão pede para ele ficar um pouco mais na defesa. E o Wendel tá subindo mais. Não sei se vocês estão vendo isso. Pelo menos eu observei isso nas partidas do Cristóvão Borges. Mas ainda assim, Belo, ele apoiando menos, ele tomou bastante bola nas costas e marcou muito mal. Aquele jogado do Ederson Atlético foi do lado dele, teve ataques do lado dele. A sorte do Corinthians ontem é que o Marcelo Cirino teve uma atuação muito ruim, né? Enfim, o Flamengo, enquanto dominou o jogo, não soube aproveitar, porque eu achei que ele foi muito fora na marcação. E fazer 2 registros rápidos que eu deixei passar, eu elogiei o Bruno Henrique. Acho que o Cássio é unanimidade, né? Foi bem nas 3 defesas que a gente comentou agora, foi bem. E o Pedro Henrique, né? Que tinha sido muito ruim lá em Mineirão, dado o gol, estava inseguro. Foi muito bem ao marcar o compatriota de Castilho Ramírez, né? Enfim, anulou o cidadão. E além disso, além da bola, tem um vídeo, acho que se não me engano, é do Globo Esporte, salvo engano, ele intimando o Guerreiro ali, mostrando que quem manda aqui em Itaquera era ele e tal. Mostrou bastante, lembrou até Marquinhos contra Romário nos anos 2000, lembra do Marquinhos, Pirulão? Espero que não tenha o mesmo final de carreira, né? Mas enfim, foi uma atuação muito boa do Pedro Henrique que me surpreendeu ontem, além da do Cássio. E eu perguntei pro Pedro Henrique na saída do campo sobre essa encarada no Guerreiro e a resposta dele foi muito legal. Ele olhou na minha cara, assim, o Pedro Henrique, e falou, ele acha que eu tenho 20 anos, ele vai me intimidar, não vai me intimidar não. Mas falou com raiva o Pedro Henrique. Eu achei muito legal, porque quando ele falhou naquela partida contra o Atlético Mineiro, aliás, muitos corintianos ficaram bravos comigo porque não entenderam a minha crítica. Eu falei assim, o Pedro Henrique é muito bom jogador, eu não considero essa falha dele algo crucial para definir o atleta, eu acho que falhou, mas é muito bom jogador, mas o fato dele ter chorado em campo pesa um pouquinho mal para ele como personalidade. Eu acho que o cara para jogar no Corinthians tem que ter um pouco mais de personalidade. Eu falei isso no dia do jogo. Eu acho que ele poderia ter segurado e chorado no vestiário. Não tem problema nenhum o cara chorar. Mas eu acho que é um pouquinho ruim para um jogador que sobe para o time profissional do Corinthians cair em prantos no campo por causa de uma falha. Mas, dito isso, eu acho que o Pedro Henrique tá jogando mais que o Wilson, mais que o Iago, mais que o Balbuena. É o melhor zagueiro do Corinthians depois da venda do Felipe, e essa personalidade que ele demonstrou, tanto marcando o Guerreiro quanto nessa resposta pra mim, ele não vem me intimidar não, só porque eu tenho 20 anos de idade, pra mim zerou o negócio do choro. Então empatou 0-0 e no futebol o Pedro Henrique merece ser titular do Corinthians hoje em dia. Não sei o que vocês acham. Ele já teve uma boa partida contra o Atlético, né? Fora que ele é infelicidade. Aliás, se você for ver, ontem o Jorge deu um belo passo pro Romero, né? Sim, o Jorge foi muito mal no jogo. Eu só discordo do Telé que foi uma infelicidade, né? Foi um erro técnico, uma falha, né? Uma infelicidade técnica. Não foi uma infelicidade acidental, né? E Ángel Romero, aliás, a resposta de Ángel Romero pro Mauro Naves da TV Globo foi muito legal. Não sei se vocês chegaram a ver, vocês chegaram a acompanhar a entrevista do Mauro Romero? Eu vi sim. Para quem não viu, vou falar rapidamente aqui, daí vocês comentam. O Mauro chegou pro Romero e falou: você não esperava, né, que fosse acontecer isso, que você fosse fazer 2 gols, jogar bem. O Romero olhou com cara de meio nojo, assim, pro Mauro Naves, né, cara de, pô, o que você tá falando? E falou: vocês sempre falam isso, que não esperava. Claro que eu esperava. Em síntese, foi isso, né? Daí depois ele falou: porque eu não tinha possibilidade de jogar, agora que eu tô jogando. Aquela história toda com aquela pontada de cornetada no trabalho do Tite que não deixava ele jogar. Mas o mais interessante foi a cara que ele olhou pro Mauro e falou: claro que eu esperava, não sei por que vocês sempre me perguntam por que eu não esperava, porque a gente realmente, isso é um meia-culpa da imprensa, a gente rotula o jogador de ruim e quando o cara joga bem a pergunta é sempre você não esperava, né? E o Romero falou: não, é lógico que eu esperava, porque ele tem que achar que ele é bom, ele tem que achar que ele vai fazer 2 gols sempre, não sei o que vocês acham. Eu, como Mauro Naves, não esperava. E vocês até me cornetaram bastante, né? Eu também não esperava. Eu não tô criticando o Mauro Naves, que não parece que eu tô criticando. Eu tô falando nós como imprensa ao todo. O nosso ouvinte entendeu. Eu falei, inclusive,
vocês três, né, Teleco, Vessone e Marco Belo, que participaram do meu programa lá que eu faço na UNG com meus alunos e na Rádio Coringão, Timão Universitário, me cornetaram por isso, porque eu não sou o maior ídolo, né, o maior fã, desculpe, melhor dizendo, de Ángel Romero. Agora, só para dizer que eu não corneto, foi disparado melhor em campo, participou dos 4 gols, fez 2 gols, fez a jogadaça, mas até o gol dele, ele era a pior figura em campo, tinha errado todos os cruzamentos, e 30 mil pessoas no deu estádio... um lindo passe pro Marquinhos Gabriel. Sim, e o Marquinhos Gabriel, ele um passe, tá lembrando de Geraldão, metros, né? 15 gols marcados e 150 perdidos. Eu acho que o Romero jamais poderá ser o pior homem em campo quando o Luciano estiver ao lado dele. Sim, foi uma licença poética. Você tem toda a razão, Marco Belo. Luciano foi muito, 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 muito mal no jogo. E o Giovanni Augusto, que para mim é o jogador mais lúcido do time, também teve muito abaixo. Por isso que a gente criou pouco no jogo. E depois jogou na base do contra-ataque. O Flamengo completamente perdido em campo depois do gol e goleou com certa facilidade. Aliás, Vitão, vamos ouvir essa parte do programa Timão Universitário. Faz a propaganda aí do programa, quando é que vai ao ar, onde, enfim, antes da gente colocar um pouquinho do Timão Universitário de hoje, Vitão. Legal, Marco Belo. Bom, você mesmo, Marco Belo e Teleco, já participaram comigo. O Vessone Fronha está me devendo uma visita. Toda segunda-feira o programa é ao vivo das 13 às 14 horas. Popular da 1 às 2. O programa vai ao ar na Rádio Coringão, né, no Web Rádio Coringão, vocês ouvem nos aplicativos ou no radiocoringão.com.br. Chama Timão Universitário porque eu sou professor lá na UNG e eu faço com meus alunos, enfim, que faz as pautas, produção, a gente comenta coisas do Esporte Clube Corinthians Paulista, a maioria das coisas, óbvio, de futebol, mas também falamos do futsal, de uma coisa que eu adoro, o basquetinho, enfim, do que envolve o Corinthians, a gente fala na segunda-feira. Hoje falamos da rodada. Sabe quem gosta de um basquetinho também? O Wellington Paulista, ouvi dizer. Ele gosta? Ele gosta bastante. Mas continue. Enfim, é um programa que a gente faz lá na faculdade, eu gosto muito de fazer com meus alunos e quem quiser ouvir é só ligar na Rádio Coringão de segunda-feira, toda segunda-feira ao vivo. E também se acha a gente nas redes sociais, aí Timão Universitário no Twitter, no Facebook, enfim. No meu canal de YouTube, youtube.com/blog do Vitão. Tem lá os programas para assistir. Você já participou, Marco Belo? Você já falou demais, Vitão. Falei bastante. Fala muito, Jandira Tite. Vem aí, gravação. Pô, já falou do YouTube, do Facebook, quer passar o telefone para shows também? Não? Por falar em basquetinho, né? Podia ser o Chopet, né? Não. Para. Sabe quem gosta de basquetinho também? Quem? Nando Reis. Nando Reis adora também. Você que tá dizendo aí. Um abração para toda a galera da música que ouve o podcast Timão. Enfim, vamos ouvir um pedaço do Timão Universitário. Sobre Ángel Romero, né? Sobre Ángel Romero, antes que o Vitão passe até o endereço da casa dele para quem quiser visitar. Vamos lá. Eu não tava a fim de trabalhar e deixar tocar o parabéns até as 15 horas, mas uma hora eu já recebi ouvinte, vamos ter que trabalhar um pouquinho. E temos participação, né, especial, né? Rodrigo Vessone, meu amigo Rodrigo Vessone, editor do Lance, que fez uma das capas mais bonitas de hoje. A capa do Lance diz mais ou menos isso: o paraguaio é melhor que o peruano, né? Que foi um dos gritos da torcida. E Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, que o Belo ele é tão belo quanto a namorada da Viviane Araújo lá. O Marco Belo não. E Teleco. Sim, meus companheiros de podcast Timão quiseram fazer uma participação especial homenageando Ángel Romero. Solta aí pra gente. Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, que é o Marco Belo da Transamérica, e lá no podcast Timão, que eu faço junto com o Vitor Guedes, o Vitão sempre defendeu Ángel Romero, por isso eu tô gravando esse áudio para mandar os parabéns a Vitor Guedes, um homem que nunca desistiu do paraguaio. Quando o Paulo Guerreiro fez o gol do título mundial do Corinthians em 2012, o Vitão falava: e Romero, onde estaria? Porque se o Romero estivesse, não teria sido 1-0 do Corinthians sobre o Chelsea, teriam sido 3 ou 4. Ángel Romero é o verdadeiro 9 do Timão, melhor do que todos os camisas 9 que lá estiveram. E por isso, é claro, essa segunda-feira de Vitor Guedes está sendo de muita festa.
pela vitória do Corinthians, pela goleada do Corinthians, pelo fato de Guerreiro, sempre criticado por ele ter passado em branco com o garoto Pedro Henrique, anulando o Paulo Guerreiro, e principalmente por ter acertado sempre o prognóstico sobre o grande Ángel Romero, que é o maior 9 da história do Corinthians, né? Tá na seleção ao lado do Rivelino, você põe ali o Marcelinho com a 7, o Rincon, o Vampeta e, claro, camisa 9 tem que ser Ángel Romero, né não, Vitão? Concorda? Um abraço para todo mundo do Timão Universitário. Alô, Vitor Guedes. Alô, galera do Timão Universitário. Aqui é Rodrigo Vessoni, editor do Diário Lance, colega do Vitão no podcast Timão. Pois é, o falso 9 desta vez calou muita gente. O que Romero fez diante do Flamengo fez com que não só eu, mas muita gente lembrasse de Vitor Guedes. Como não lembrar? 2 gols, participação direta nos outros 2. Foi uma tarde pra lá de inspirada do paraguaio, que faz aniversário nesta segunda-feira. E eu acho que ninguém melhor do que Vitor Guedes para mandar um parabéns carinhoso a esse paraguaio que deitou e rolou na Arena Corinthians e a cada gol tirava a camiseta de baixo. É para você, Vitor Guedes. Olá, Vitor Guedes. Aqui é Romero. Eu não sou falso, eu sou muito verdadeiro. Eu sou o artilheiro. Bem, Vitão, aqui não é o Romero não, mas chupa, Vitão. Falso 9? Que nada. O Teleco foi o grande nome, acabou com o jogo, teve nos 4 gols e podia ter sido até mais. Acho que o Corinthians foi mal no primeiro tempo, só cruzamento, parecia time do Muricy, mas no segundo tempo aproveitou os espaços do Flamengo e o fator casa foi muito importante, acabou derrubando mais uma vez um time arrumadinho, nada de especial, né? Aquela tendência que a gente viu durante esse ano, que o Corinthians sofre contra times mais bem armados, ganha jogos em casa e fora de casa, aí talvez só com os fracos. Mas de todo jeito é melhor ir ganhando do que perdendo. Eu acho que o Corinthians está indo num bom caminho. Vamos ver como se porta o Cristóvão depois dessa semana, né, Vitão? Marco Belo, Rodrigo Vessoni, Teleco, sempre muito carinhosos com a minha pessoa, né? Enfim, uma injustiça, né? Vocês estão de prova que eu adoro o Romero, assim, joga muito ele. Enfim, obrigado pela participação. Artilheiro, foi um momento... Timão Universitário, como vai? É um grande cascateiro esse Teleco. Enfim, eu passei por quase tudo nessa vida, já diria Zeca Pagodinho, mas ouvir o Teleco dizer chupa Vitão é um dos momentos épicos da minha carreira. Faz parte do show. Tá aí, então, uma parte do Timão Universitário, o Vitão queimando a língua sobre Ángel Romero, Vitor Guedes. Olha, não me incomoda, viu? Inclusive, se o André começar a fazer gol pra caramba e forte do campeonato, também não vou ficar bravo, não. Eu continuo achando o Romero um jogador fraquíssimo pra ser do lado do Corinthians. Mas tem uma vantagem, ele é esforçado, né? Mas ele é muito fraco tecnicamente, na minha opinião. Você lembra do Mauro, que hoje é olheiro na ponta esquerda? Mauro Van Basten? Lógico que lembro. Aquilo era ruim demais, gente. Que isso, campeão brasileiro de 90, Teleco. E era ruim demais, cara. O Mauro talvez tenha sido o jogador que eu mais derramei impropérios na sua carreira. Mas era muito esforçado, lutava pelo time, veio de uma péssima passagem pelo Rivale. Jogou bem na Ponte Preta, né? Foi bem na Ponte Preta, contratado pelo Rivale. E ainda era a época que você, quando empatava 0-0, você botava os times pra bater pênalti. É a Copa União de 38. Ele conseguiu perder 6 pênaltis, cara. Mas assim, eu Mauro Van Basten, que faz parte da comissão técnica fixa do Corinthians hoje em dia, desde os tempos áureos de 2009, 2008, enfim. E era um bom e é um ótimo olheiro, não? Ele trouxe aí bastante gente bacana pra nós. Qual apelido você acha mais justo, Teleco e Marco Belo, vocês acham? Mauro Van Basten ou Edson Pelé, né?
Então, mas o Mauro Van Basten foi sacanagem, né? Que um dia ele chegou com a chuteira do Van Basten e aí ele ficou com esse apelido aí de Mauro Van Basten. Mas pelo que ele joga até hoje fora dos campos, apelido justíssimo de Mauro Van Basten, viu? Ah, conheço histórias daquele lá. Mas enfim, voltando a falar de futebol, só pra finalizar, eu falei do Luciano, pro torcedor não achar que eu pego no pé do Luciano. Falando tecnicamente, tirando a emoção de lado, o Luciano está se colocando muito mal. Para um jogador que quer atuar como centroavante, o fundamental é a colocação. O cara não precisa ter velocidade. Se souber fazer o pivô, maravilhoso, igual o Grafite faz, igual poucos no futebol, igual o Guerreiro sabe fazer. Poucos hoje no futebol atual brasileiro sabem fazer. Mas se não souber fazer o pivô também, dá certo, porque a maioria hoje não sabe fazer o pivô, a maioria não cabeceia bem, a maioria não faz nada hoje. O centroavante, o que que faz hoje? Se coloca bem. É o mínimo, você precisa estar lá onde a bola chega. No cruzamento, a bola precisa chegar em você pra você fazer gol. Tem cara, por exemplo, esse Rodrigão que o Santos contratou, o cara é horrível, mas ele se coloca bem, a bola acaba nele, bate e entra, então o cara faz gol. Rafael Moura se coloca bem. Não, Rafael Moura, para. Corta o microfone do Belo. Tava indo bem se até coloca agora. bem, Rafael... é fazedor de gol, é fazedor de gol, é ruim, mas é fazedor de gol. O Rafael Moura ganhava 500 pau no Sul. O que eu quero dizer é, o Luciano, a bola não chega nele. Porque ele se coloca muito mal, ele se esconde atrás do zagueiro, parece que o cara tá fugindo da bola. E eu tô falando isso de observar, porque eu fico atrás do gol, vendo o posicionamento do cara na hora da cobrança do escanteio. E eu, como comecei a observar isso do Luciano, eu fico prestando atenção. E eu juro pra vocês, ele se esconde da bola, cara. E não tô falando por corneta, é observação mesmo. Eu não sei o que acontece, que ele se coloca pessimamente no campo. Alguém precisa chegar pra ele e falar, cara, fica no primeiro pau, fica no segundo pau, fica onde a bola vai, não fica atrás do zagueiro. O Romero, por exemplo, é baixinho, é fracote, se o zagueiro bate nele, ele cai, porque não tem porte de atacante, mas o Romero se coloca muito bem, cara, a bola acaba no Romero, quando os caras cobram falta, quando cobram escanteio. Não sei se vocês já observaram isso, é impressionante como o Luciano tá se colocando mal. E era a principal qualidade dele, né? Quando ele desinvestou a fazer gols, era justamente porque ele se colocava bem demais, né? Eu não sei o que que passa na cabeça Tanto que ele do cara nem chuta, não é sempre que ele chuta forte e tal, mas ele chutava muito bem colocado, né? Também acertava a bola fora da área, porque estava sempre onde a bola estava, e agora é justamente o contrário. Exatamente, tanto que ele não erra muito chutes, porque ele não chuta, é um centroavante que não chuta. Eu não sei se ele de repente quer atuar mais pelo lado e tá dando uma indireta aí que não é a dele, enfim, não dá, não dá. O Luciano, infelizmente, eu até Marco gosto dele Belo. como jogador de futebol, mas na posição atual, não dá. O Luciano. Seria um mais que falso 9? Porque É, também o Romero, ele só começou a jogar bem quando ele começou a jogar pelo lado. É, exato, eu não sei exato. porque Queria aquela saber qual a insistência de colocar função. o Romero como pivô. Gente, se for comparar qualquer treinador comigo, lógico que o treinador vai saber de mim mas eu não consigo Entendi. entender a insistência de colocar o Romero como pivô. Ele nunca fez uma boa partida nessa posição. Quero saber o seguinte, ouvindo vocês que entendem muito de futebol, eu só ouvindo aqui, atento como sou, o Marco Belo frisou que o Luciano não chuta no gol, né? Eu queria entender, um centroavante que não chuta no gol, sei que para você, Marco Belo, o que você acha mais útil para a sociedade, para o planeta Terra? Um centroavante que não chuta ao gol ou uma meretriz que se higieniza com lenço umedecido após o basquetinho? Assim, o que você acha mais Pelo menos ela fez o basquetinho. é, Essa aí é a diferença. tá vendo? Eu sempre aprendo com você. Gostou da resposta? Gostei. Sabe Teleco mais tipo- quem mais gosta de basquete? Olha, mas basquete é passivo, né? Mão na nuca ou praticante? Eu não entendi muito. Tuta, Né? Tuta, aquele ex-centroavante do Fluminense, gosta bastante também do esporte. Eu não vou tomar no processo dele, eu só tô ouvindo. Você que tá dizendo. Mas tem um monte de gente que gosta de basquete aí, pô, o Oscar do basquete é grande ídolo brasileiro, vai me processar porque eu tô falando isso dele, Vitor Guedes? Hortência é a rainha. Né? Ah, a Hortência gosta muito. Que o diga o Rodrigão, Rodrigão, ex-atacante do Palmeiras. Bem,
Voltando ao assunto, eu gostaria de mandar um abraço para Andréa Maltovani, que está sempre aqui prestigiando o trabalho da gente, Sempre retweetando. prestigiadoso. Um grande beijo pra ela. E também pro Henrique, o Henrique que é conhecido, né, pelos amigos como o Dumbo da Fiel. Não consigo imaginar por quê, talvez tenha algo a ver com determinada parte da anatomia. Boa noite Pessoal, para todos vocês, já hein? falamos demais, né, Teleco? Oxi, põe falar nisso aí. Mas a Voltamos gente no... tem algum parceiro que a gente gostaria de comentar também, Marco Belo? Ah, vamos mandar um abraço pro pessoal da Mega Loja, pro pessoal da Mega Loja do Corinthians do Parque São Jorge, pro pessoal do vozdabancada.com.br. A gente vai voltar com promoções conforme a gente voltar com o programa regularmente, né? 2 vezes por semana, bonitinho. A gente volta com as promoções e com os sorteios que a galera sempre gosta de ganhar os brindes do podcast Timão. Eu só mando um abraço pro pessoal da Mega Loja lá na Rua São Jorge 777 e também pro pessoal do vozdabancada.com.br, mas as promoções vão retornar normalmente conforme o programa vai se readequando aos horários. Aí um abraço pro pessoal da Rádio Coringão, da Rádio Livre Gaviões, da Rádio Memória Corintiana, para todo mundo que apoia esse projeto do Podcast Mão. A gente vai lutando e levando aqui o projeto para frente e seguimos na luta, sempre passando as informações do Corinthians onde e quando o ouvinte, o nosso companheiro, quiser acompanhar, quiser ouvir, quiser escutar as informações do Timão no carro, na casa, no trabalho, no Palm Top, no laptop, no notebook, no tablet, no celular, no computador, enfim, o importante é ficar bem informado e dar risada e se divertir, que a gente está aqui para isso, está aqui para divertir, para informar. Valeu, Vitor Guedes, até o próximo podcast, Timão. Um abraço a todos e vai Corinthians. Falou, Teleco. Todos, vai, Corinthians.